Olá pessoal, no programa passado nós falamos sobre o chá tipo infusão. Hoje nós vamos trabalhar com o chá do tipo decocção ou cozimento e o chá do tipo maceração, que é a frio. Então nós vamos primeiro demonstrar duas plantas que estão aqui conosco. Uma primeira planta é essa aqui, que é a planta conhecida popularmente como romã. E da romã nós utilizamos a casca do fruto. E nós temos uma outra planta aqui que é a canela. No caso da canela, nós utilizamos o caule dela, a entrecasca que está no caule, ou nós podemos utilizar também a folha. Só que a canela, nós temos uma parte aromática, ela tem cheiro, e esse cheiro vai ser exalado pelo ambiente se for utilizado o método de decocção, que nós vamos aprender aqui hoje. Então, o nosso foco hoje é trabalhar com a planta que é a romã, porque ela não tem cheiro e pode ser utilizado esse método. No caso da canela, o melhor método seria ou o método de infusão, demonstrado no outro programa, ou o método de maceração, que será demonstrado nesse programa. A romã, nós devemos utilizar uma palma da mão, que é essa quantidade de casca. Essa casca, se possível, deve estar seca. E ainda, se vocês conseguirem triturar a casca no liquidificador, melhor ainda, porque o solvente, que seria a água, vai conseguir extrair maior quantidade de substâncias para fazer a ação nesse chá, que não é de uso interno, mas somente bochecho ou uso externo. Para fazer o chá do tipo infusão, nós devemos então medir 1000 ml ou 1 litro de água, adicionar em uma panela, se possível, de aço inoxidável e logo em seguida adicionar a nossa quantidade, que seria uma mão de planta semi-aberta dentro dessa água. Após, colocamos para ferver. O tempo de fervura vai variar entre 10 a 20 minutos, o tempo total. Então, desse ponto até o final seria de 10 a 20 minutos. Isso vai depender de qual parte você está utilizando. Para o chá do tipo decocção ou cozimento, nós utilizamos as partes mais duras das plantas, como raízes, folhas mais espessas, cascas, caules, que não sejam aromáticos, e nós depois podemos utilizar nas suas diversas formas de uso. Então, no processo de fervura, nós deixamos aproximadamente 12 minutos. Nesse período, nós colocamos o ebulidor, ferveu a água, e essa panela pode estar tampada ou não, e nós retiramos o ebulidor e agora nós temos que deixar descansar. Esse período de descanso é entre 10 a 15 minutos. Se você ficar na dúvida como agir, em qual tempo vai ficar, pegue a metade desse tempo. Então nós vamos deixar aqui por aproximadamente mais 12 minutos em descanso para depois fazer o processo de coar. Após aguardarmos então os 12 minutos dessa panela com a nossa planta e a água no processo de decocção em repouso, nós podemos então destampá-la e ocorrer a filtragem desse preparado aqui. É sempre importante, pessoal, utilizar panela de aço inoxidável ou recipientes de vidro, porque não liberam substâncias tóxicas para o nosso chá. E isso vai elevar a qualidade do seu preparado, que pode ser utilizado, nesse caso aqui, por no máximo 12 horas. Se for utilizar por um período maior que 12 horas, é necessário preparar um novo chá do tipo decocção ou cozimento. Outra questão importante é a medida com relação à dose unitária, que é esse copo aqui, que equivale a 150 ml de água. Para essa quantidade de água desse copo, nós devemos utilizar cerca de 0,7 gramas. Para quem não tem uma balança em casa, pode utilizar 0,7 ou equivalente a uma colher de sopa. Essa colher de sopa não precisa ser muito cheia, mais rasa, vai equivaler a essa quantidade. E aí pode ser feito o preparo da mesma forma que nós ensinamos aqui, relacionada a 1 litro do nosso preparo.
O último tipo de chá é o chá frio, conhecido como maceração, que pode ser utilizado um solvente como a água, um solvente como o álcool, ou então alguns tipos de líquidos de consumo, como cachaça e vinho, conhecido como vinho medicinal. Aqui nós temos um preparado que nós utilizamos uma certa quantidade de álcool para uma certa quantidade de água. Aqui nós temos 70% de álcool e 30% de água. Na forma preparativa, nós temos aqui a raiz de uma planta. Quando é raiz, uma parte mais dura, nós podemos utilizar ela para ser feita a extração. Nesse período aqui que nós devemos deixar, no mínimo 3 semanas, 21 dias, para que possa fazer então a extração por completo dos princípios ativos que estão presentes na raiz. Um fato importante é que todo dia nós devemos homogeneizar esse frasco com esse solvente e essa planta, dessa forma. Porque nós vamos diminuir a quantidade de saturação, ou seja, aumentar o processo extrativo da planta para deixar ela com um preparado mais forte. No programa de hoje, então nós vimos 2 processos de chás. O chá do tipo maceração, que é a frio, e o chá do tipo decocção, ou cozimento, que também é a quente, equivalente ao tipo infusão. Para os próximos programas, nós vamos começar a trabalhar com as plantas realmente, identificando elas, sabendo para que elas servem de modo científico e sabendo qual é a melhor forma de preparo do tipo de chá para aquela planta que nós vamos trabalhar. Espero vocês no nosso próximo programa. Aqui a Farmácia Verde se faz presente, cultivando saúde.